Então eu quero dizer a vocês, aqui os senhores e senhoras, que a Abrate nasceu com essas complicações todas, mas fizemos um trabalho possível, dentro da medida do possível. Fizemos seminários, principalmente naquela época da Constituição. Fizemos vários seminários, tanto da UAB, como do Ministério do Trabalho e outros cantos. E outra coisa importante era que Maceió só tinha uma junta de conciliação e uma junta em Penedo. E nós encabeçamos um trabalho para que fosse lutar. Um fato importante, até preciso contar, quando nós estávamos solicitando a criação desse tribunal, enviamos uma carta ao ministro corregedor do TST e ele nos respondeu dizendo que o que a gente podia fazer, em vez de estar lutando por um tribunal, era lutar por mais juntas, que o custo de um tribunal daria para ser criado 10 juntas de conciliação. Porque criar um tribunal em Alagoas naquela época era mesmo que criar no Acre. Então nós mandamos com todo respeito, mandamos outra carta para ele dizendo que Alagoas tinha 27 usinas, 3 fábricas de tecido, fábrica de cimento, destilaria de álcool e outros produtos, além da agricultura, pecuária, não podia ser comparado com o Acre. Então ele pediu para a gente, depois respondeu pedindo desculpa. E por ironia, quem veio instalar o tribunal foi ele que era o presidente do TST. Num congresso que nós participamos, foi dito que a Abrate só seria a Abrate Nacional, as outras teriam que ser sua nomenclatura estadual. Foi quando foi criado a ATAL. Então, essa é a história que eu tenho para contar da Abrate e depois, consequentemente, a ATAL. Na realidade, os advogados trabalhistas criaram um grupo e com esse grupo nós fizemos diversas reuniões, discutimos um projeto novo para a associação. Inclusive, logo após se pensou na criação da sigla da ATAL, que até então era chamada de Abrate, né? Porque na verdade nós éramos uma seccional da Abrate, então não deixa de ser ainda, mas hoje nós temos vida própria, com a sigla nova, com a representação em todos os tribunais regionais, principalmente no Tribunal Regional da 19ª Região. Nós temos hoje uma representação junto àquela entidade e os advogados sempre participando, né, nos tribunais, nos gabinetes dos juízes, nos gabinetes dos desembargadores. Nós sempre acompanhamos, quando necessário, a advocacia trabalhista. Então, esse marco, na realidade, foi dar uma força e mostrar que nós somos os advogados trabalhistas e precisamos que exista, né? E como existe hoje, atualmente, um respeito muito grande à nossa categoria, principalmente da advocacia trabalhista. Então, eu acho que esse aí é o marco mais importante da advocacia trabalhista. É que nós hoje temos uma associação que está presente no dia a dia do advogado. A minha história com a ATAL começou em 2010, num Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista em Florianópolis. Naquele ano foi a eleição da Abrate, foi eleito o meu amigo Jefferson Calaça e Alagoas teve um cargo na diretoria. Inicialmente foi do nosso amigo Adriano Avelino e que por alguma decisão dele, ele abdicou e eu o substituí. A partir daí, no ano seguinte, 2011, veio a eleição da ATAL. O candidato era nosso amigo Paulo Vasco e conversamos com ele, fizemos uma composição em que ele veio ser o nosso vice-presidente, com a nossa obrigação de, na eleição seguinte, apoiá-lo, e o que foi feito. E eu diria que tivemos a felicidade de pegar uma época de muitas transformações no direito do trabalho para a advocacia trabalhista. Como ponto alto da nossa gestão, eu cito, sem sombra de dúvidas, o CONAT de 2012, que foi realizado em Maceió, no Hotel Ritz, com mais de 750 inscritos e que naquele período, salvo engano, iniciou no feriado de 7 de setembro, foi a abertura do Congresso. Maceió se transformou naquela época na capital da advocacia trabalhista no Brasil. Então, esse foi o ponto alto de nossa gestão, uma união muito boa da diretoria, em que nós tínhamos nomes como Paulo Geraldo dos Santos Vasques, meu vice-presidente, o Wilton Figueroa na diretoria, Flávia Tenório Bentes, e que nós conseguimos, a partir dali, dar uma guinada na advocacia trabalhista, com muito respeito. Na minha experiência como presidente, a qual eu passei 2 anos, né, de mandato, foi muito importante porque a ATAL ela já estava crescendo com os antecessores que passaram,
ela já começou também a ser conhecida um pouco. Na minha gestão, ela aí passou a ser conhecida mais perante as outras associações, né? Passou as pessoas irem aos CONAT, aos congressos e, o mais importante, a gente passou a ter, assim, uma credibilidade junto aos tribunais, da representatividade daquela associação, até um fato que ocorreu no tribunal. E a associação foi muito importante. Tinha um determinado juiz, eu não me lembro o nome, botou um olho mágico na porta para identificar provavelmente quem era o advogado que ele atendeu, a parte. Nunca foi esclarecido isso. E a associação teve um ponto muito importante, porque se dirigiu à doutora Helene Melo na época, e imediatamente ela se deslocou do gabinete para ir em loco e determinou a retirada daquele olho mágico da porta. Então isso foi mais uma coisa assim, que a ATAL foi e é muito respeitada, é uma associação que visa também, ela é antipartidária, ou seja, não tem nenhuma opção partidária, e é muito democrática pelos tempos que passou de todas as pessoas. Então, eu tenho muito orgulho do tempo que passei, tenho orgulho também das pessoas que já foram e das que participam. Para mim, é uma associação fundamental para a advocacia trabalhista. Quando eu fui convidado para me filiar à ATAL, eu tinha aproximadamente 1 ano de advocacia e já militava na Comissão de Prerrogativas da OAB Alagoas. Esse foi até um dos motivos pelo qual o então já ex-presidente Paulo Vasques me convidou para militar na ATAL. E eu acabei fazendo uma militância conjunta. Fui eleito como primeiro secretário da gestão do presidente Carlos Sampaio e, como membro da Comissão de Prerrogativa, a gente acabava acumulando. A ATAL era um braço forte da Comissão de Prerrogativas da OAB, na época na gestão Marinella, e a gente fazia isso junto. E aí foi quando a gente conseguiu avançar muito nas conquistas que precisavam. A exemplo da questão dos honorários, por exemplo. A advocacia trabalhista em Alagoas, ela era limitada à cobrança de um percentual de 20%. Porque naquela altura, apesar do tempo ter passado, das coisas terem se valorizado tanto, ainda tinha essa limitação na própria tabela. E quando a gente identificou essa situação, foi essa prática da advocacia trabalhista que permitiu a gente ver que os juízes, quando recebiam um contrato de 30%, eles não cumpriam o que determinava a lei, né? Que era dizer, tem que reter, desde que respeite-se o limite do Tribunal de Ética, do Código de Ética da Advocacia. E aí a gente passou a lutar por isso em conjunto, a ATAL, OAB, atualizamos a tabela da OAB Alagoas, foi um movimento puxado pela advocacia trabalhista, mas no final das contas atualizamos toda a tabela, uma luta que foi encabeçada por mim, encabeçada pela minha amiga Juliana Modesto, pelo meu amigo Silvio, pelas pessoas que estavam também na associação, na época, né, muita gente boa que vem até hoje. Então, me parece que esse foi o momento que mais marcou inicialmente, porque depois dele, realmente a advocacia mostrou que tinha valor, primeiro, do seu trabalho, e aí a gente foi conquistar outros valores que estavam precisando também, que a gente precisava, né? Que é a relação institucional, que foi fortalecida. Claro que a gente traz uma história de relação boa entre a advocacia e os tribunais, e o Tribunal Regional do Trabalho especialmente, mas isso foi fortalecido, recuperado mais ainda nesse momento que a gente avançou, né? Aí teve pandemia, eu fui presidente da associação no tempo da pandemia e foram muitas dificuldades também, né? A advocacia pela incerteza do cliente, dos honorários, das audiências virtuais e a disputa que a gente precisou travar para garantir que algumas audiências não fossem realizadas pelo virtual, apesar da importância de que essas audiências acontecessem e de uma maneira segura, mas a gente defendeu muito que tinha casos que onde havia a prova oral, né, o depoimento pessoal, seja de partes, seja de testemunhas, que aquilo fosse feito pela forma presencial, para que a gente pudesse assegurar a lisura da prova. E a gente precisou realmente, a gente emitiu ofícios ao tribunal, a gente fez reuniões
com a presidência. Na época, a presidente do tribunal era a doutora Ana Hinojosa. A gente conversou praticamente com todos os magistrados e magistradas, olhando no olho por que a advocacia estava preocupada com aquela realização de audiência presencial para não perecer direitos. Outro ponto importante da nossa gestão, nós atualizamos o estatuto, incluímos a paridade, talvez tenha sido a primeira associação aqui no estado de Alagoas que incluiu a paridade de gênero no seu estatuto. Mudamos o nome do estatuto, foi talvez a terceira mudança do nome da associação para a Associação da Advocacia Trabalhista, de um modo a incluir de um modo geral a advocacia como um todo, sim, e assim fortalecê-la. Eu acho que a associação ela cresceu muito, principalmente nos últimos anos, e a gente teve uma participação nunca vista antes da advocacia. A ATAL, ela tinha muito o costume de ser basicamente levada mesmo por aquele que estivesse à frente como presidente, mas dos últimos anos para cá a gente sentiu uma interação muito grande, uma participação muito maior de toda a advocacia. Eu acho que tudo isso contribuiu para que a ATAL crescesse ainda mais, fosse reconhecida ainda mais e tivesse, despertasse novamente o interesse de outras pessoas, outros advogados e advogadas se associarem, se juntarem e fazer um movimento único realmente em prol da advocacia trabalhista. Há muito tempo a gente via que a associação funcionava, brigava, lutava, mas nunca a gente tinha visto uma participação tão uníssona, isso nos últimos anos de gestão da ATAL. Eu acho que a capacitação foi um marco da nossa gestão, que a gente pretendeu investir cada vez mais. Desde o início, a gente teve o cuidado de montar uma equipe de pessoas dedicadas a realmente trabalharem, a se dedicarem à advocacia e, mais importante do que isso, ouvir mais para errar menos. Eu acho que a gente fez muito isso na nossa gestão, a ATAL vem fazendo muito isso nos últimos anos, que é ouvir a advocacia, entender o que é necessário antes de tomar uma decisão, até mesmo para um curso de capacitação, algo simples. A gente sempre procura esse cuidado de ouvir um pouco mais para errar sempre um pouco menos. Então, esse talvez tenha sido o maior marco da nossa gestão, é a gente entender os anseios da classe e conseguir aplicar aquilo que realmente estava sendo pedido e havia necessidade de entregar para a advocacia. É essa história de defesa da advocacia, da justiça do trabalho e dos direitos sociais que temos muito orgulho de ter participado da construção. E queremos, neste dia de celebração, agradecer a cada um de vocês que participaram e contribuíram com esses 40 anos da Associação da Advocacia Trabalhista de Alagoas, ATAL. Nosso muito obrigado.